Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos, irmãs presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Nesse terceiro domingo da Quaresma, nós poderíamos dizer que a água aparece como uma palavra-chave para nós podermos entender toda essa liturgia. A começar pela sede no deserto, daquele povo que, libertado do Egito, estava ali com Moisés, um povo que sempre resmungava, um povo que sempre reclamava, apesar da libertação, apesar dos prodígios que haviam presenciado. Mas quando vem a fome, eles reclamam, quando vem a chuva, eles reclamam, quando vem o sol quente, eles reclamam. E aqui hoje eles vão reclamar. A palavra de Deus diz que eles queriam até apedrejar o seu libertador, que é Moisés, por causa da sede, por causa da água. E Moisés vê aquele povo duvidar de Deus e duvidar da sua promessa. Então nós precisamos ficar atentos para que também nós não façamos o mesmo. Ou seja, quando aparecer as dificuldades da nossa vida, a gente começar a achar que Deus não existe, começar a achar que Deus nos abandonou, que Deus não gosta da gente. E isso não é verdade. Aqui, apesar da infidelidade, Deus mostrou a generosidade, Deus mostrou a ternura, Deus mostrou a paciência, quando Ele diz para Moisés tocar na rocha com o mesmo cajado que ele tinha tocado no rio Nilo, e aí da rocha sai a água que farta e mata a sede do povo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo continua nesse mesmo sentido, mostrando Deus acompanhando o seu povo ao longo da história, nos oferecendo de maneira gratuita e incondicional a salvação. E por que incondicional? Porque quando Cristo morre na cruz, Ele não pediu para que nós convertêssemos primeiro para depois Ele morrer. Ele morreu mesmo quando ainda éramos todos pecadores sem exceção. E é por este sacrifício de cruz que vem a libertação. É por este sacrifício de cruz que vem a nossa salvação. Seria como imaginarmos uma pessoa que está vendendo algo e a outra está comprando. Imagine vocês se elas começam a discutir entre elas. Primeiro paga, depois eu entrego. A outra não, primeiro você entrega, depois eu pago. Vocês já imaginaram como é que ficaria a coisa? Não ia haver compra, não ia haver venda. Mas Jesus pagou com o preço da sua vida. Jesus comprou com seu sangue a nossa salvação, sem que nós tivéssemos entregado nada para Ele. E agora então é que somos chamados a entregar a nossa vida a Jesus, a deixar o pecado como algo de estimação que nós temos. Tem uma passagem interessante, eu vou resumir bastante aqui, de São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia do grego, do aramaico para o latim, que nós não tínhamos, e ele fez isso. E ele demorou décadas, mais de 30 anos para fazer isso. Ele foi para Israel, ele ficou lá no meio de uma caverna, porque já imaginou traduzir toda a Bíblia? E ele fez todo esse trabalho. E estava muito feliz, e quando ele terminou de traduzir toda a Bíblia para o latim, estando lá, ele tem como que uma visão, que Jesus aparece para ele, e Jesus diz para ele: Jerônimo, dá-me o que você tem de mais precioso. E São Jerônimo para e pensa: não é possível. Tantas décadas de trabalho, de suor, abandonei tudo para vir aqui fazer uma tradução mais fiel possível. E agora Jesus está me pedindo o que eu tenho de mais precioso, é justamente a Bíblia em latim, porque é que eu tenho que levar para Roma. Como é que ele vem pedir isso? E Jesus insistia, dá, e ele ficava ali, mais mestre, Senhor, e ele falava. Jesus sorriu e olhou para ele. Sabe o que você tem de mais precioso, Jerônimo? Não é a tradução da Sagrada Escritura.
para você o mais precioso e o que eu quero é o teu pecado. Entrega o teu pecado para mim. Então, de repente, nós podemos imaginar que o mais precioso que nós temos, seja os nossos filhos, seja a nossa esposa, seja o marido, seja a casa, seja o trabalho, seja o carro, seja a joia, são coisas preciosas que nós temos. Mas não, para muitos de nós o precioso é o pecado, porque a gente não larga dele de jeito nenhum, a gente esconde debaixo de 7 chaves, e Jesus está pedindo, entrega para mim o teu pecado, e a gente não entrega. Nós estamos agora no mutirão das confissões da Quaresma, teremos as 24 horas para o Senhor, muita gente nem lá vai, porque não quer entregar, quer continuar na vida de pecado. Então, isso deve, nessa leitura de Paulo, fazer-nos refletir. Ele morreu antes que nós nos arrependêssemos. E o Evangelho vai falar desse dom de Deus, da água viva. Sem água não há vida. Nós sabemos que a terra tem cerca de 70% de água. De tudo que a terra é, 70% é água. E eu não sei se vocês sabiam, o nosso corpo também, cerca de 70% é água. É por isso que quando uma pessoa morre queimada, fica só os 30%, porque o resto, a água, vai tudo embora. Então a gente, quando o Evangelho centraliza na água, e mostra a conversa de Jesus com esta mulher, pecadora, essa mulher foi buscar água, lá no poço de Jacó, e o próprio horário que ela vai buscar água, diz os estudiosos, já era suspeito, ela vai meio-dia, ou seja, na hora do sol, ela pinou. Geralmente você vai de manhã, que o sol está mais fresco, ou de tarde, mas ela foi naquele horário, porque naquele horário outras mulheres não iriam perturbá-la, porque sabiam da vida dela, então se ela fosse em outros horários, outras mulheres sequer aceitariam que ela fosse pegar água no poço, mas ela vai naquela hora. E ali naquela hora 2 coisas interessantes acontecem. Primeiro, um homem conversar com uma mulher, naquele sentido ali não era para acontecer. E Jesus vai ter com ela. Jesus conversa com aquela mulher. E a outra coisa é que um era judeu, o outro era samaritano, e nós sabemos que eles não se dão. Eles são inimigos ferrenhos. E aí ali está o diálogo de uma samaritana, aquela mulher, com Jesus, que é um judeu, como nós sabemos. E Jesus vai conversando com aquela mulher, porque ele sendo Deus, ele conhece tudo, e ele vai levando a conversa para o lado espiritual. E ela tenta sair fora, mas Jesus não permite. Ela tenta levar para os assuntos materiais, mas Jesus não permite. Quantas vezes nós também, às vezes chegamos para Jesus e começamos a conversar com Jesus, e nós queremos dirigir a conversa com Jesus, no sentido de falar para Jesus a necessidade de reformar nossa casa, a necessidade de comprar casa, a necessidade de ter o alimento, de ter o emprego, né? Saúde. Então todas as coisas materiais a gente vai conversando com Jesus e está tudo bem. Mas se Jesus nos interpela para saber como é que está o nosso interior, como é que está a tua vida espiritual, como é que estão os seus relacionamentos de perdão, aí a gente já quer mudar de assunto, a gente quer fugir, e foi o que essa mulher fez, mas Jesus em momento algum desviou o assunto, ele continuou usando para com ela uma linguagem espiritual. Essa mulher então representa milhares de pessoas que estão muito preocupadas com a água que sustenta apenas o corpo, mas não se preocupam com a água que sustenta o espírito. Por isso que Jesus vai dizer para ela: essa água que você está querendo tomar, amanhã você vai ter sede de novo, mas aqui diante de você está aquele que pode te dar a água viva, a água viva do Espírito Santo, que é aquela que você nunca mais vai ter sede. Eu às vezes me pergunto, se fosse você, se fosse eu, que estivéssemos ali naquele poço com Jesus, como é que seria o nosso diálogo com Jesus? O que é que nós iríamos perguntar para Jesus? O que é que Jesus iria falar para nós? Como disse para essa mulher, e quando ele diz para ela dos maridos, né? Ela fala, mas eu não tenho marido. E Jesus fala, realmente você não tem, porque o 5 que você teve não era teu, e o que você está agora também não é.
E aqui tem toda uma simbologia de dizer também da infidelidade. Esses maridos podem simbolizar deuses pagãos, que a Samaria, principalmente 5 deuses pagãos que a Samaria adorava, que é contra a lei. Pode significar adultério, quer dizer, ela estava numa vida afetiva não conforme a palavra de Deus. Mas aquela mulher foi tocada por Jesus, porque Jesus, quando olha nos olhos dela, Jesus penetra no mais profundo do seu ser. E quando aquela mulher sai daquele poço e ela vai à cidade, e ela começa a falar para todos da cidade: eu conheci um homem que sabe tudo sobre mim. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias que nós estamos esperando? E ela começa a falar das maravilhas de Jesus. Ela começa a falar de tudo que ela sentiu ao estar a conversar com ele. E aí, meus irmãos, aquelas pessoas que ouviam essa samaritana, que não tem nome, é uma mulher anônima, elas também começaram a mudar o coração, elas começaram a se converter, elas começaram a mudar de vida, por causa da palavra da samaritana. E muitos deles depois vão buscar Jesus, procuram e vão conversar com Jesus, fazem um encontro com Jesus. E aí depois, quando eles fazem esse encontro, eles voltam para a mulher e diz assim para ela: olha, agora nós cremos em Jesus, não porque você falou para nós, mas nós cremos em Jesus porque nós vimos e ouvimos Jesus, nós experimentamos Jesus. Então, você que está em casa me vendo, você que está aqui nesta igreja, se você está acreditando, tendo fé, ouvindo a igreja por causa de alguém, está na hora de fazer a experiência do encontro, para que você possa dizer: eu não venho mais à igreja por causa da minha namorada, eu não venho mais à igreja por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos da catequese. Agora eu venho à igreja porque eu senti Jesus, porque eu fiz um encontro com Jesus, porque eu senti essa experiência desta samaritana ao beber da água viva que é Jesus. Então, que nós possamos fazer isto também como ela. Nós temos 1001 oportunidades, seja no ônibus, numa loja, no trabalho, na escola, na casa, para falar de Jesus, do seu amor, falar da sua salvação, seu projeto. Mas nós não fazemos isso. Nós falamos de tudo. A gente acha que falar de Jesus é só dentro da igreja. Nós temos que falar de Jesus para o mundo. E isso exige uma coragem, isso exige determinação. Quantas e quantas pessoas necessitam dessa novidade para elas, porque não conhecem Jesus? E nós é que somos chamados. São Pedro não vai sair lá do céu para vir aqui falar aquele sermão que converteu tantas mil pessoas. São Francisco também está lá na glória, agora ele vai descer aqui para bater de porta em porta, para falar de Jesus para as pessoas. Não, somos nós que temos que fazer isto. Somos nós que hoje somos chamados a viver, não de aparência. Eu costumo sempre dizer, nós precisamos ser radicais, sem cair na radicalidade, no radicalismo. Eu costumo dizer que tudo feminismo não presta. Então cuidado com o radicalismo, fundamentalismo, não é isso. Nós somos seres humanos, limitados, mas é preciso a gente levar mais a sério. Quantas pessoas você não conhece que são realmente cristãs? Mas também eu tenho certeza que você conhece muitos cristãos católicos de aparência. De aparência por quê? Porque são fingidos, pensam que estão encenando a fé. Eu costumo dizer, a igreja não precisa de atriz, de ator. Isso aí é lá para a Globo, para Bandeirante, para Record. Aqui na igreja nós precisamos, aqui não é lugar de artista, na igreja nós precisamos de verdadeiros profetas, homens e mulheres de fé, missionários, missionárias, que abracem a cruz de Cristo. É isso que nós precisamos na igreja, a exemplo desta mulher. Ela perdeu o medo, apesar da vida que ela tinha, ela foi falar com outras pessoas de Jesus, ela não teve medo de anunciar. Porque às vezes nós ficamos preocupados em falar aquilo que o outro quer ouvir, mas não falar aquilo que o outro precisa ouvir.
Porque eu falando aquilo que você gosta, você sai daqui feliz da vida, ai que bonito, né? Mas aquilo que você precisava eu não falei, porque talvez aquilo que precisava de falar, a gente segura, vai ofender, vai achar ruim, e a gente deixa a pessoa continuar no erro, continuar, né? Você que está em casa, você que está aqui na igreja, todos nós podemos olhar para essa mulher que tinha essa vida de pecado e fez esse encontro verdadeiro com Jesus. Se você está no adultério, venha beber da água viva. Você mulher, você homem, você que está me vendo, está me ouvindo, é hora de beber da água viva. A hora é essa. Como disse Jesus, chegou a hora de me adorar em espírito e verdade, e não adorar na carne como continuam adorando muitas pessoas. Adorar Jesus Cristo em espírito e em verdade. E você, mulher, e você, homem, foi escolhido para entrar nessa história como essa samaritana entrou na história de Jesus. E cabe a você então escrever com a sua vida essa história, para ser parte dessa raça eleita, desse povo santo que é chamado o povo de Deus. E assim, meus irmãos e meus irmãos, você também terá água viva para oferecer para aqueles que estão bebendo água podre, água salobra, água que mata, água que destrói. A igreja tem esse tesouro, a água viva, que liberta e que cura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.